Eu acredito que é uma tendência hoje, isso, quando a gente está falando de toda essa parte de impacto social e como você trouxe, né, no começo da pandemia, mas eu acho que trazer esse conteúdo e esse repertório de negócio de impacto mesmo, ela é uma tendência e a gente consegue ver, principalmente nesse momento de pandemia, né, as empresas que se destacaram nesse momento foi aquelas que realmente conseguiram ajudar o Brasil. Tem vários relatórios que mostram toda essa parte de ética e governança, como eles são importantes quando a gente está falando de imagem das organizações. Então, assim, quem não começou a fazer alguma coisa vai meio que começar a fazer também por obrigação, mas a gente acredita que para esse momento é muito importante que, independente de por que você faça, ele tem que ser muito genuíno e verdadeiro e, assim, literalmente tem que vir do coração, né? A gente acredita que se as organizações sociais elas forem mais eficientes, elas vão acabar entregando e tendo mais impacto positivo para mais gente ainda da sociedade ou de maneiras diferentes, né? Para começar, você poderia contar para a gente um pouquinho sobre você e sobre a área de impacto social da Ambev? Então, primeiro, obrigado pelo convite, viu, Fê? Eu acho que vai ser bem legal esse papo de hoje. Então, vamos lá. Então, eu sou o Carlos Pinhatari, eu tô na Ambev há 7 anos, vou fazer 8 agora em janeiro, e eu não comecei na área de impacto social, tá? Eu comecei na área de gente e gestão dentro da Ambev, e durante bastante tempo eu fiquei responsável pela parte de desdobramento e planejamento estratégico, como que a gente fazia para ver os indicadores da companhia, e como que a gente conseguia fazer com que, do dia a dia, a gente ia finalmente chegar como que a gente conseguia desdobrar essas nossas estratégias no dia a dia com todos os funcionários, né? E aí, é muito interessante que tem uma hora que a minha história ela se mistura um pouco com a parte de impacto social, porque embora a Ambev já tenha uma área de mundo melhor há bastante tempo, a gente, e eu acredito que como muitas empresas, a gente olhou muito para essa área de mundo melhor, principalmente com um viés ambiental, né? E que faz super sentido, principalmente quando a gente também está falando sobre a Ambev, né? Já que a gente é uma empresa bem grande e a gente está em muitos lugares do Brasil. E uma das nossas matérias-primas é água, né? Então, acho que ter esse olhar ambiental e esse olhar para a água, para a gente é super importante, porque em 2018 a gente começou a discutir muito lá dentro como que a gente conseguia compartilhar o que a gente tinha de melhor, o que a gente era conhecido como benchmark com a sociedade de uma maneira organizada. E aí, com isso, a gente criou um programa de voluntariado numa maneira de piloto em 2018, na verdade em 2017. Em 2018 a gente já desdobrou ele para a companhia inteira e o nosso programa de voluntariado é um programa de voluntariado um pouco diferente, porque ele é um programa de voluntariado que olha muito para o viés de mentoria e de impacto social que as organizações têm. Então ele é menos um programa de multirão, e tudo bem, às vezes, se um voluntário nosso fizer esse trabalho de multirão, porque ele pode, e é ele que define, né, como trabalho voluntário que ele vai fazer, mas o nosso foco realmente era muito nesse trabalho de impacto social. Então, em 2018, eu acabo saindo da área de gente, indo para a área de mundo melhor, e dentro da área de mundo melhor, a gente cria a área de impacto social. E aí eu acho que tem uma visão muito legal que a gente tem como impacto social, que eu acabo falando desde o ano passado, que é uma visão que a gente acredita de compartilhar com a sociedade, né? Então, de crescimento compartilhado. Então, nessas mentorias, por exemplo, com as organizações sociais, a gente entende que o que a gente é super reconhecido e referência no mercado é o nosso estilo de gestão, né? Então, como organizar, como definir esses padrões, definir essas metas, definir esses fluxos. E aí, o que a gente acabou fazendo
foi criando esses processos de mentoria em que os nossos funcionários consigam compartilhar com as organizações sociais esse conteúdo e esse conhecimento. É bem importante isso que você falou. A gente sempre fala aqui no Pólen sobre a importância da profissionalização do terceiro setor. Né? Uhum. Antes tinha-se uma visão muito sobre a questão do voluntariado, que obviamente é importante, mas a gente sabe que é super importante ter profissionais que estejam 100% dedicados à organização para que justamente aconteça esse crescimento. Nesse sentido, até uma curiosidade é saber como é o critério de escolha de vocês com relação a essas organizações para fazer essa mentoria. Hoje a gente faz o nosso processo seletivo anual, tá? A gente sempre divulga no nosso site qual é a plataforma que a gente vai fazer esse processo seletivo. Ele geralmente começa no finalzinho do ano, então outubro, novembro, em que a gente coloca os nossos critérios lá. Mas, e assim, são poucos critérios, tá? Por quê? A gente quer organizações que tenham essa vontade, então, de melhorar o impacto delas. Então, eu acredito, na verdade, que esse seja o principal critério, porque, e tá tudo bem também ter uma organização que fala assim, eu não quero falar sobre gestão, né, agora, eu não quero falar sobre esse conteúdo, eu tô com outras prioridades, eu tô vendo outras coisas, eu tô revisando o meu modelo, então ela pode se inscrever depois, mas eu acho que ter essa vontade de querer falar sobre eficiência, falar sobre indicadores, falar sobre medição, para a gente é super importante, super relevante como uma forma de escolher, né, quem são as organizações que vão participar do nosso programa. Outra coisa, a gente também divulga no nosso edital, são as organizações que têm pelo menos 2 anos, né, de existência. E por que a gente está falando isso? Porque as organizações que têm pelo menos, a gente acredita que as organizações que têm menos tempo, elas estão mais preocupadas em se organizar ali como um CPF, tirar um CNPJ, não CPF, né, mas tirar um CNPJ, se organizar estatutariamente, do que pensar em gestão, em indicadores, em meta e na sua própria organização. E por que é, e aí, por que é importante isso? Porque quando a gente está falando do nosso programa de voluntariado, ele tem que ser muito verdadeiro para os nossos funcionários. Então a gente conversa com as organizações sobre conteúdos que a gente tem no nosso dia a dia. É óbvio que a gente tem um time jurídico e algumas pessoas do time jurídico sabem como fazer um CNPJ, né? Como tirar um CNPJ, como fazer esse registro. Mas como a gente quer que esse programa seja para todos os funcionários, a gente deixa conteúdos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, gestão de reuniões, gestão de indicadores, gestão de metas, solução de problemas complexos, coisas mais gestão de pessoas, inclusive, mais nesse sentido do que algumas coisas mais técnicas específicas. É óbvio que, sei lá, eu sou mentor da Fernanda e a organização dela tem um problema aqui jurídico e esse é o principal ponto e o principal problema que ela tem para resolver. Mesmo que eu não tenha esse repertório e esse background jurídico, eu acho que é legal ver se eu conheço, às vezes, algum especialista ou até trazer alguém da Ambev que possa ajudar essa organização para resolver aquele problema específico, enquanto eu vou ajudando no paralelo nesses outros pontos, né, de gestão mesmo, mais do dia a dia. A principal dica seria começar com uma coisa que é verdadeira para elas, né? Então, a gente começou o nosso programa de voluntariado com uma coisa que era verdadeira para a gente. A gente tem outras frentes dentro da nossa plataforma de impacto social, mas a gente começou exatamente com isso de a gente é referência em gestão, né? Empresas, organizações ou até pessoas às vezes vêm pedir a nossa ajuda ou de assim, às vezes até no pessoal, né? Alguns amigos meus, ou até alguns outros colegas vão pedir, tipo, putz, como que eu organizo isso? Como que eu faço isso no nosso dia a dia? E a gente entendeu que isso fazia sentido e a gente falou, vamos começar com isso, né? Já que a gente entende que faz sentido, que as pessoas realmente estão procurando, vamos fazer alguma coisa com isso. Então, cada empresa eu acho que vai ter que identificar o que faz sentido para eles, o que eles são bons e o que eles conseguem entregar para o mundo inteiro, né? Tipo, muito nesse sentido de um mundo melhor, de impacto social. E aí, a partir do momento que eles identificam qual que vai ser essa ação deles ou essa iniciativa, eles conseguem trabalhar junto.
né? Então a gente começou a perguntar assim, como que a gente pode ajudar, né? O que que a gente pode fazer nesse momento e assim, e não é simplesmente só fazer uma doação, né? Isso vai funcionar, né? O que vai fazer sentido e o que a gente vai conseguir fazer? Então a gente identificou que tinha duas coisas que eram muito genuínas aqui dentro, nesse momento, e que por isso que fazia sentido, que a primeira delas a gente é uma empresa brasileira, então a gente, como empresa brasileira, a gente precisa ajudar o Brasil, é, assim como os outros membros do grupo, cada um ajudando o seu país, mas a gente identificou que o Brasil realmente estava precisando naquele momento, a gente precisava seguir nesse pace com eles. E uma segunda coisa, e aí eu volto, né, de onde que tudo isso surgiu do nosso programa de voluntariado, que é o nosso próprio sistema de gestão. Então a gente acaba sendo muito conhecido nesse sistema de gestão porque faz muito sentido, né? Então a gente é conhecido em dar agilidade, em dar velocidade. E aí eu acho que assim, tanto talvez o que mais marca e exemplifica isso foi a construção de um hospital. Então não foi um hospital de campanha, foi um hospital mesmo, lá em Mboimirim, que a gente fez a doação, então ficou para a comunidade de Mboimirim mesmo atendendo, de 100 leitos em 36 dias. Né? Então a gente deu essa velocidade e assim, é muito interessante porque às vezes as pessoas, eu friso que ele não é de campanha porque as pessoas falam assim, é hospital de campanha, né? Não, ele é um hospital, né? Ele tá lá com cama, ele tá lá com todos os equipamentos dele, ele vai continuar, ele não vai ser desmontado depois de tudo acabar. E assim, foi muito oportuno porque assim que a gente entregou as chaves, basicamente, do hospital, é, o nosso parceiro, porque a gente fez literalmente do lado, né, de outro hospital, a gente usou o mesmo terreno deles, eles falaram assim, a gente vai faltar, a partir de amanhã vai faltar leito, então a gente precisaria realmente ter mais leitos nesse momento. Então, eu acho que por isso que pra gente foi muito, muito legal e fez muito sentido porque pra gente era muito verdadeiro. Eu acho que esse interesse também de ter adesão e de ter esses compromissos, tanto sociais quanto ambientais, ela vai ajudar essas empresas e organizações no longo prazo. Né? Elas vão saber que é bom para elas. E eu gostei muito de um TED que eu estava vendo esses dias, do Porter, que ele falava assim, as empresas elas precisam entender que, e não só as empresas, né, mas a sociedade como um todo, que elas não são mais as vilãs, né? As empresas, ela, assim, a empresa ela não polui porque ela quer. Ela entende hoje que, assim, poluir é um custo a mais, né? Que ela vai ter que limpar o meio ambiente, ela vai ter que fazer alguma ação ali para resolver esse caso. Então, as empresas, quando elas falam assim, a poluição é ruim, mas ela não é uma característica inerente das empresas, então eu preciso identificar aqui mecanismos para reduzir essa poluição, e aí, porque vai ajudar a sociedade que eu tô, né? Porque senão eu vou ter um impacto negativo, e não faz sentido nenhum hoje eu ter um impacto negativo. Elas vão entender que esse pensamento de longo prazo é uma tendência que veio para ficar, porque vai ajudar elas, nem que for na parte de redução de custos delas, né? E óbvio que não é só sobre isso, tem todo o resto da questão é importante e aí eu gosto da definição do Akatu, né? É importante para mim, é importante para você, é importante para o meio ambiente e é importante para as pessoas. Elas vão entender que não dá para fazer um negócio sem isso, e é por isso que a gente traz muito esse conceito de crescimento compartilhado, né? A gente precisa crescer junto com a sociedade, porque essa é a única maneira de crescer de uma maneira sustentável, de uma maneira saudável. Eu vi que recentemente vocês receberam um prêmio de solidariedade da ONU, e é muito legal esse tipo de prêmio, essa divulgação, essa repercussão que tem na mídia, porque acaba inspirando tanto consumidores como outras empresas a fazerem o mesmo, né? Mas a gente percebe que tem muitas empresas que ainda têm medo de divulgar esse tipo de ação, por medo até de ser taxado como ações oportunistas, enfim, a gente sabe que quando é genuíno não existe isso, né? Mas como você vê essa divulgação, né? A positividade disso para a marca?
Eu acho que a primeira coisa, né? A gente tem muito orgulho de ter recebido esse prêmio e ser a única empresa e representante brasileiro, né? Desse prêmio da ONU. Mas a gente entende que às vezes as empresas elas podem ser taxadas como oportunistas, mas talvez o que vai diferenciar esse oportunismo de alguma coisa genuína é demonstrar essa consistência. Então, talvez até tenha algumas organizações e empresas que já estão fazendo coisas bem legais, mas elas precisam ter essa consistência ao longo do tempo na hora de comunicação, né? E aí, quando elas conseguem fazer essa comunicação e mostram que, ó, a gente não está fazendo isso de hoje, né? A Ambev, ela tem várias ações sociais desde Brahma e desde Antártica, né? Tanto sociais quanto ambientais. Então, mostrar tudo isso também ajuda no discurso, na argumentação e mostra como isso é genuíno.